Livro de Jó, capítulo 20. Jó havia declarado: o meu defensor vive. Havia gravado suas palavras na pedra. Havia advertido os amigos sobre o julgamento que viria. E Zofar não suportou. Você me deixou perturbado, e por isso respondo logo. Pela primeira e única vez no livro, um amigo admitiu que as palavras de Jó o perturbaram. Não convenceram, perturbaram. E quando a teologia de alguém é perturbada, mas não questionada, o resultado é sempre o mesmo: mais barulho, mais certeza, mais acusação. Zofar estabeleceu sua autoridade na antiguidade. Você sabe muito bem que desde os tempos antigos, desde que o ser humano existe na terra, sempre foi assim. A alegria de quem é mau dura pouco. O seu prazer passa depressa. A verdade ancestral como escudo. Não era Zofar inventando algo novo. Era a sabedoria acumulada de toda a história humana. Ele pode ser tão alto como o céu, e a sua cabeça tocar nas nuvens. Mas ele se acabará para sempre como a cinza, e os seus conhecidos não ficarão sabendo o que aconteceu com ele. Ele desaparecerá como um sonho, como uma visão da noite, para nunca mais ser visto. Sonho, cinza, visão noturna que se dissolve ao acordar. 3 imagens de evanescência. O ímpio parece real, parece sólido, parece permanente. Mas é fumaça. E a mensagem para Jó estava impressa em cada linha. Você era alto como o céu. Você era rico. Você era respeitado. Olhe para onde está agora. E então Zofar construiu sua imagem mais memorável e mais visceral. Para quem é mau, a maldade é doce. Ele a esconde debaixo da língua e fica com ela na boca para sentir bem o seu gosto. Mas daí a pouco, no estômago, ela vira um veneno amargoso. O homem mau vomita as riquezas que rouba. Deus as arranca do seu estômago. Ele toma veneno de cobra, e esse veneno o mata. A progressão era biologicamente precisa e teologicamente brutal. O pecado como experiência gustativa. Primeiro o sabor doce na boca, o prazer da maldade enquanto é cometida. Depois o processo de digestão, a riqueza descendo, sendo digerida, tornando-se parte de quem ele é. E então a reviravolta. O veneno que estava escondido na doçura se revela no estômago. O vômito. A expulsão forçada. Deus arrancando do estômago que havia sido engolido com tanto prazer. Quem é mau não terá o prazer de tomar leite e mel, que correm como rios. A terra prometida, símbolo de bênção divina, fechada para o ímpio. E Zofar pintou o retrato psicológico do ímpio, isso porque explora os pobres e os esquece, e rouba as casas dos outros em vez de construir as suas. Ele nunca está satisfeito com o que possui, quer ter sempre mais e mais. Avança em tudo o que pode, mas a sua prosperidade acabará. No ponto mais alto do seu sucesso, a miséria o atacará. Todo o peso da desgraça cairá sobre ele. A insaciabilidade como traço central do ímpio. Nunca satisfeito. Sempre querendo mais. Explorando os pobres. Roubando casas. Esquecendo os que explorou. E o momento mais cruel de toda a trajetória. No ponto mais alto do sucesso. Quando tudo parece perfeito. É exatamente ali que a miséria ataca. Não quando ele está fraco. Quando está no pico. Como se Deus esperasse o momento de maior orgulho para desferir o golpe final. E então Zofar chegou ao clímax violento do discurso. Ele que enche a barriga. Deus descarregará sobre ele a sua ira. Deus fará chover sobre ele o seu furor. Mesmo que ele escape de uma arma de ferro, uma flecha com ponta de bronze o atravessará. Tirarão a flecha das suas costas, e ela sairá brilhando com o seu sangue. E o medo tomará conta dele. Tudo o que ele ajuntou será destruído. Um fogo não aceso por mãos humanas acabará com ele e com toda a sua família. Fogo celestial. Flechas de bronze. Sangue. Terror. Zofar não estava usando imagens suaves. Estava descrevendo uma execução divina, precisa, inevitável, total. O céu mostrará os pecados dos maus, e a terra se levantará para acusá-los. O cosmos inteiro como tribunal e testemunha. Céu e terra, a criação toda, se levantando para acusar o ímpio. No dia em que a ira de Deus se derramar sobre eles, todas as suas riquezas serão destruídas. É isso que Deus faz com os perversos. É essa a recompensa que ele guarda para os maus. Zofar havia construído em Jó 20 o retrato mais visceral e cinematográfico do destino do ímpio.
veneno disfarçado de mel, vômito de riquezas roubadas, flechas saindo pelas costas brilhando de sangue, fogo não aceso por mãos humanas, céu e terra levantados como acusadores. Era literatura. Era teologia. Era em termos de retribuição divina sobre o verdadeiramente ímpio, verdade. O problema era o mesmo de sempre. Zofar estava descrevendo um ímpio e apontando para um inocente. Estava descrevendo alguém que explorou pobres, roubou casas, nunca ficou satisfeito. E aplicando esse retrato a um homem que acordava de madrugada para oferecer sacrifícios pelos pecados que os filhos talvez nem tivessem cometido. Zofar terminou com: é isso que Deus faz com os perversos. E Deus no final do livro responderia a Zofar: você não falou a verdade sobre mim, como fez o meu servo Jó. Jó 20 nos deixa com uma pergunta incômoda: qual é o retrato do sofredor que você carrega na sua mente? Quando vê alguém perdendo tudo, saúde, família, riqueza, reputação, o primeiro pensamento é sobre o veneno que engoliu? Ou sobre o defensor que ainda vive? A teologia de Zofar era brilhante. E estava sendo usada para esmagar o homem errado. Cuidado com a teologia brilhante que não pergunta antes de concluir. Creia, Jesus te ama e Ele vive.